Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro, está começando mais um Bom Dia Mercado aqui no canal do Theo, um canal sobre trade esportivo. Vamos falar um pouco sobre a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu vou pular a Europa League pela quantidade imensa de jogos, é impossível, humanamente impossível trabalhar todos esses jogos, né? Então eu vou me permitir não fazer essa competição no dia de hoje. Vou passar rapidinho de como é que foi o dia de ontem. Não foi um dia bom para mim ontem. Não trabalhei bem. Não trabalhei. Quando eu não trabalho bem, é preciso também vir aqui, porque é assim que a gente aprende, né? E ontem eu acho que eu pequei um pouco em algumas leituras. Acho que não na leitura, mas eu acho que eu fui muito insistente em algumas questões. Mas não foi um dia de prejuízo. De novo, esse mês eu ainda não terminei nenhum dia em prejuízo. Graças a Deus. Mesmo num mês atribulado, com bastante mudança, ainda não consegui organizar todas as minhas coisas aqui, mas é um mês que, mesmo eu tendo trabalhado menos, eu tenho conseguido ter bons resultados. O dia que eu não vou tão bem, eu acabo conseguindo ficar bem próximo do 0 a 0. Então, para mim está excelente. Vamos lá. O primeiro confronto que eu fiz ontem foi esse daí. Ferencváros contra o Zagreb. Ferencváros tinha eliminado o Celtic e o Zagreb o Cluj. Jogo para gols, que eu tinha comentado ontem com vocês, foi o que eu fui buscar. Novamente, eu não pude ficar de fora à frente do HT, porque o gol do Ferencváros saiu muito cedo. E aí só me sobrou aqui 42 minutos de primeiro tempo ainda pela frente para eu poder buscar gols aqui. Consegui pegar o empate do Zagreb, freebetei a posição e fiquei em freebet que o gol não saiu. O próximo gol não saiu no HT. No segundo tempo, acabei não conseguindo pegar esse gol do Ferencváros, tive que resolver algumas coisas aqui da mudança e não entrei no limite no final, porque eu não consegui fazer toda essa parte aqui do intervalo até o final. Eu gosto muito de ver essa questão dos espaços, de como os times se comportaram, e eu não consegui ver, então acabei ficando de fora. O jogo que eu entrei no Match Odds foi esse aqui, o primeiro jogo do Match Odds do dia para mim, o Maccabi Tel Aviv contra o Brest, lá da Bielorrússia. Steve Beck é o Maccabi no início. Aqui o SofaScore não está dando gráfico. Steve Beck é o Maccabi no início. Perdi em torno de 4,5% da stake. Fiquei numa boa posição. Depois o Maccabi foi afrouxando a marcação e eu comecei a sair da posição e não voltei mais. Não peguei o gol do Maccabi aqui. Libertadores, não consegui acompanhar o jogo do Inter. Consegui ver o finalzinho do jogo do Inter. Até mandei para vocês no Telegram que eu via uma oportunidade de trabalhar over limit ali, mas não iria entrar porque não tinha trabalhado. E o Inter conseguiu seu gol chorado lá aos 90 minutos do Bosquilha, desviou uma porrada de gente. Excelente resultado para o Inter. Na real, o Inter fez um excelente jogo no primeiro tempo, depois ele se embananou todo, conseguiu tomar um empate no final e mesmo assim no finalzinho conseguiu a vitória. Que bom. Esse é um resultado muito bom para o Inter, porque o Inter agora assume a liderança do grupo de maneira isolada. O Grêmio não conseguiu vencer lá fora, pelo contrário, jogou muito mal. Esse foi o jogo que eu mais fiz dinheiro ontem, que eu tive mais oportunidade, porque a leitura foi a mais clara, né? Se você olhar aqui no primeiro tempo, estatística no primeiro tempo, olha isso daqui, por favor, olha isso. Estatística do primeiro tempo. Olha a quantidade de remate que o Grêmio deu. Zero. Esse jogo aqui, fazia tempo que eu não tinha um leia a pior equipe em campo tão fácil. Eu cheguei a pegar a odd do Grêmio a 3,10 em responsabilidade com a stake cheia. E ali fiquei. E peguei o primeiro gol do Universidade, depois de um gol incrivelmente perdido. E depois peguei o segundo. Então esse aqui foi o retrato do primeiro tempo do Grêmio. 2 impedimentos, um cartão amarelo, 5 defesas do goleiro e mais nada. O Grêmio ontem decepcionou demais. Não jogou nada. Sabe que não joga nada? Nada. Não jogou nada. Só não estava nesse Grêmio aqui um possível clubista ou né? A gente sabe que às vezes tem uma questão do receio do Grêmio contra-atacar. Peraí, deixa eu tomar um café aqui que já é 7h40. Com sono.
Então, foi um lay muito fácil. Depois que eu peguei o primeiro gol, eu mantive a minha posição, como eu falo para vocês no método de trabalho. Sempre que acaba o vídeo, eu deixo um vídeo aqui. Esse vídeo eu deixo um vídeo, um cardzinho aqui do vídeo, que é aquele método meu do lay a pior equipe em campo. Então, a hora que você vê um vídeo amarelo aqui no final, clica lá para você assistir. Eu não fecho a posição do seu time continuar jogando mal, né, no caso do lay o Grêmio, e peguei o segundo gol do Católica. Segundo tempo, eu só tive sinal para fechar a posição, que o Grêmio deu uma melhorada, mas não tive sinal nenhum para colocar uma moeda lei ao Católica, ou seja, para desperdiçar esse lucro no match odds. Fui buscar, depois que o Grêmio começou a jogar, onde teve o contra-ataque, o over à frente e não voltei. Né? Não rolou nenhum gol no segundo tempo. Palmeiras e Bolívar, muito bem elaborado a estratégia do Palmeiras fora de casa. Não se arriscou, praticamente deixava a bola com o Bolívar, praticamente mantinha-se no seu campo defensivo, defendendo, né? E usava a arma do contra-ataque. E o Bolívar deu para o Palmeiras várias oportunidades de contra-atacar, porque o Bolívar subia com muita gente e deixava o Palmeiras no 1 para 1. E foi assim que o Palmeiras conseguiu o seu penal, foi assim que o Palmeiras conseguiu várias oportunidades muito interessantes de gol, mas o segundo gol veio num petardo de fora da área do Gabriel Menino, um golaço. E o Bolívar diminuiu aos 67. Poderia ter tentado buscar o empate no finalzinho, foi muito insistente. Mas o Palmeiras também teve a oportunidade para poder fazer mais um gol aqui nos contra-ataques. O jogo bom do dia, que eu falei, olha, não faça, não faça. E eu falei, né, não beba dessa água, fui lá beber. Fui fazer esse jogo aqui, tava um jogo muito bom de se assistir, cara. A gente não consegue prever o futuro, né? Eu imaginei que seria um jogo por conta das crises dos dois times. Falei, não, vai ser um jogo de merda. Cara, foi um jogo bom. Foi um jogo bom. O Corinthians jogou muita bola, tomou muita pressão do Bahia o tempo inteiro, mas as chances que teve aproveitou bastante. Porém, rapaziada, depois dos 60 minutos aqui pra frente, depois de fazer o 3-1, o Corinthians sentou no resultado numa força, já estava tomando pressão. Depois que tu fez o 3-1, o Corinthians não viu mais a cor da bola, só deu Bahia. Eu cheguei a pegar esse gol do Bahia aqui aos 89. Fribetei um pouco da posição, porque o juiz tinha dado 6, depois deu mais um de acréscimo. E quase peguei esse empate do Bahia aqui com o Corinthians. Cara, o Corinthians não podia nem sonhar em empatar com o Bahia depois de estar ganhando de 3-1. Né? Mas foi um jogo onde o Corinthians se pôs a jeito. Como diz os nossos amigos Tugas, se pôs a jeito de mamar o terceiro gol aqui. Ia dar uma confusão tremenda. Né? A torcida já estava pilhada. Esse jogo aqui eu consegui pegar o over limite também. E aí foi esse jogo aqui que eu trabalhei muito mal. Acho que foi muito insistente da minha parte. Por mais que eu estivesse vendo os espaços que eu queria nesse jogo, as duas equipes não estavam aproveitando esses espaços. E eu insistia em achar que elas iriam aproveitar, que eu via muito espaço na defesa do Fluminense. A zaga do Fluminense se posicionando muito mal, mas o Atlético Goianiense não queria se arriscar. Né? Então eu entrei no over à frente aqui, tive a oportunidade de sair no lucro ainda quando o Fluminense fez o primeiro gol. Gol contra. E não saí, fui insistente de novo. Então, claro, é uma porcentagem. Por isso que eu trabalho com uma porcentagem pequena da stake no over. Mas mesmo assim eu fico chateado. Então, comecei aqui com o Grêmio muito bem, num lucro muito bom, e devolvi um pouco no próprio Grêmio e no Fluminense. No Palmeiras também, peguei o over limite lá e não bateu. Então foi um dia de lucro, mas essa do Fluminense aqui eu fiquei chateado. Vamos falar então do dia de hoje. Cara, tem 3.000 jogos da Europa League hoje. Não dá, na moral. Sério, é muito jogo da Europa League aqui. Tô dando uma olhada. Olha, vai das 9 da manhã até as 16 horas. Eu não vou nem tentar contar a quantidade, mas é muito jogo. É uma qualificatória da Europa League. Tem muito time que fica em terceiro ou quarto da sua Liga Nacional e está disputando, ou até times que ficam em quinto na sua Liga Nacional e está disputando. Então, assim, a qualidade dessas equipes é muito duvidosa. Tem alguns times que eu conheço? Tem vários times que eu conheço aqui, vários. Poderia listar imensos aqui, ó. O Rosenborg, o Astana, o Apoel, esses são times de Europa League. Vocês vão ver vários desses times aqui, né? Ó, o Bodø Glimt,
contra os Alguires, que também é um excelente time. Tem muitos bons times aqui. O que eu aconselho para vocês? Separa no máximo uns 3 jogos aqui para poder dar uma olhada, porque se você tentar olhar tudo, você vai se embananar tudo. Tem bons times aqui, ó. Por exemplo, tem o Tottenham jogando, que não se classificou para Champions. Tem o Galatasaray, tem o Flora Tallinn, que é um time que eu acompanhava muito antigamente. Então, assim, tem muitas equipes boas? Tem, mas é muito jogo. Então, se for fazer alguma coisa, separa pela equipe que você costuma acompanhar, tá bom? Dia de hoje, Racing e Nacional. Começa às 17 horas, primeiro jogo da Libertadores. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Racing, ele não tem uma partida desde, se eu não me engano, de março. O Campeonato Argentino está parado. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. Exatamente, o Campeonato Argentino está parado. E o Defensor, e o Clube Nacional, ele vem jogando. Né? O Nacional é um excelente time. Cara, eu vejo o Racing um time um pouco superior do que o Clube Nacional. Mas essa questão de ficar parado desde março vai fazer muita diferença. E hoje é um dia onde muitas equipes estão assim. Tá? Então eu venho com a ideia de que o time do Nacional é favorito para esse jogo, levemente favorito para esse jogo, por conta da não atividade do Racing. É um time que pode estar treinando, claro, obviamente, mas jogo oficial nenhum desde março. Então, odd baixa do Racing aqui. Imagino que se o Racing estivesse jogando, talvez a odd do Racing estivesse até um pouco mais baixa, mas pode ser interessante aqui ver o ritmo do jogo no início do jogo, o ritmo do time do Racing, como é que ele está aplicando o seu jogo, para ver se vale a pena estar num lei Racing para uma possível correção ou não. Tá? Se o time estiver treinando, estiver com gás, e apresentar isso nos primeiros minutos, aí esquece. Tá? A gente pode até ter uma correção do Racing para baixo. Tá? Outro jogo aqui em relação a times que não jogam há muito tempo é o Defensa contra o Delfim. O Defensa, ele tá, se eu não me engano, a mesma coisa, desde março sem jogar, tá parado. Né? O Delfim é um dos piores times da competição junto com o Binacional. Eu não gosto do time do Delfim. O Delfim conseguiu um empatezinho com o Olímpia, assim, sabe, num gol escroto pra caramba. Só que o Defensa era um time badalado, né? Antes de perder para o Santos, o Defensa foi um time muito badalado. Não, é um time emergente lá na Argentina, vai jogar muito bem e não conseguiu ganhar os seus 2 jogos. Então precisa ganhar hoje contra o Delfim e eu imagino que ganhe. O único porém aqui é o Defensa também está há muito tempo sem jogar e o Delfim está em plena atividade. Aí você tem um time ruim em plena atividade e você tem um time bom, que era bom, parado desde março. Eu acho essa odd do Defensa, por conta dele estar parado desde março, um pouco exagerada. Tá? Mas talvez, de todos os confrontos que a gente tem aqui, a maior superioridade que a gente tem é a do Defensa contra o Delfim. Se essa superioridade ela vai ser aplicada ou não, se a gente vai ter uma oportunidade para trabalhar no back ao Defensa ou não, tudo vai depender do live. Não adianta, eu não consigo ser evidente aqui para você. Tem gente que reclama nos comentários. Falou e não falou nada. Pô, muda de canal. Eu não consigo te dar uma entrada aqui. Quer uma entrada? Não vou te dar. Não consigo. Não é a minha forma de trabalho. Beleza? Outro confronto contra time argentino. São Paulo jogando contra o River. O River também parado desde março. O campeonato argentino está parado desde a pandemia. Classificatória desse grupo. O São Paulo precisa desesperadamente ganhar do River. Acho que essa é a definição correta. O São Paulo precisa ganhar do River. Tá? São Paulo perdeu para o Binacional e ganhou da LDU. 3 pontos. O River Plate perdeu, se eu não me engano, seu primeiro jogo para a LDU também. Foi isso mesmo. E ganhou de acho que 8-0 do Binacional. E agora o River pega o São Paulo. E se o São Paulo não ganhar do River, a LDU ainda vai pegar de novo o Binacional em casa, que pegou fora de casa agora e venceu. E ainda tem a oportunidade de empatar com o River Plate e ainda pode complicar o jogo contra o São Paulo no seu território, porque perdeu no Morumbi. Então, cara, para o São Paulo, para a classificatória do São Paulo, vencer o River aqui é imprescindível. Agora, a gente sabe da qualidade do River. O problema aqui é, há quanto tempo o River não joga? Como é que tá esse time do River? Uma incógnita, né? A 2,40 modo de São Paulo,
Esse tipo de cotação aqui para mim é para buscar ler a pior equipe em campo. Se é o River que vai me apresentar essa dificuldade de estar muito tempo sem jogar, lei River, né? Principalmente no primeiro tempo. Agora, se o River não tiver com essa dificuldade toda, esse jogo pode engrossar aqui para o São Paulo. Tá? Eu vejo muito mais um jogo aberto do que propriamente uma superioridade de uma das equipes, na minha opinião. Tá? Na minha opinião. Mas a necessidade aqui é toda do River Plate. Esse aqui é um jogo do River Plate, do São Paulo. Esse aqui é um jogo muito complicado para o São Paulo. Tá? Esse jogo pode definir a classificação do São Paulo lá na frente. Libertad e Boca Juniors, de novo, um time argentino que está parado desde março contra um time do Libertad que está em atividade, plena atividade. Né? Vem de 6 jogos com 5 vitórias. Então não vem fazendo uma campanha ruim o Libertad. Ah, cadê o jogo? Só porque eu atualizou aqui. Deixa eu marcar todos aqui para não me perder. Aproveitando, que eu sempre esqueço de falar, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, link para o meu curso gratuito aí embaixo. Até o seu curso é gratuito, ele deve ser ruim. Faz, tá? Faz. E link para a plataforma de leitura também para você melhorar a sua leitura de jogo. Onde é que eu estava? Aqui. Boca Juniors a 2,20. É justa essa cotação do Boca Juniors a 2,20? Cara, se o Boca Juniors não tivesse desde março sem jogar, eu até diria que essa odd está injusta. Eu diria que ela devia estar até mais baixa. Mas ele está desde março sem jogar. O time do Libertad não é besta. Tá? O time do Libertad é um bom time de contra-ataque, é um bom time de bola aérea. Então, esses são os fundamentos que eu vou tentar acompanhar. Eu imagino que tanto o River quanto o Boca, pela qualidade dos seus elencos, se estiver treinando firme, não vai sentir tanto essa coisa de não estar jogando desde março. Tá? É uma suposição. Agora, isso aí a gente só vai conseguir ver no campo. Tá? Outro jogo para mim, para possível lei a pior equipe em campo se eu tiver leitura, mas um confronto aqui, digamos, dos dois possíveis classificados, que eu acho muito difícil o Caracas apresentar algum tipo de dificuldade aqui, ou contra o Libertad ou contra o Boca. Seria surpreendente para mim. E aí temos o Flamengo, fora de casa, contra um excelente time do Del Valle. Del Valle vem de 12 partidas sem derrota. Vem fazendo uma excelente campanha no campeonato equatoriano. O Flamengo vem de derrota para o Ceará, mas é um time que conseguiu se encontrar um pouco mais com o Domenech. Poupou bastante contra o Ceará, não jogou a zaga, Rodrigo Caio não jogou, poupado. O Bruno Henrique retorna hoje, se eu não estou enganado. Então, assim, vai ser um time um pouco mais encorpado do Flamengo. Tá? E eu vejo o Flamengo melhorando bastante com o Domenech, principalmente na saída de bola. O Everton Ribeiro está jogando o fino, o Gabigol ainda não encontrou o seu ritmo, né? Ainda não encontrou aquele ritmo que a gente conhece. O Bruno Henrique, então, nem se fala, o Bruno Henrique está muito, mas muito abaixo do que foi a temporada 2019. Né? Por isso até que a gente está vendo o Flamengo com muita dificuldade, que o Bruno Henrique ele destoava muito dos outros. Né? Então, assim, é um confronto muito difícil para o Flamengo. Quem falar o contrário aqui está sendo clubista. É muito difícil. Tá? Mesmo o Flamengo tendo um elenco campeão, atual campeão da Libertadores. Né? Então, eu venho para esse jogo bastante ressabiado em relação a match odds. Eu encaro esse jogo como uma oportunidade muito melhor de se trabalhar no mercado de gols, ou até, se o Flamengo estiver mal no jogo, num lei Flamengo. Tá? São cenários. Tá? Um time do Independente é muito bom de contra-ataque, é um time muito agressivo, é um time com uma intensidade muito boa em campo. O Flamengo também, quando quer jogar, é assim. Tá? Então eu vejo uma oportunidade para jogo para gols. Talvez de todos os jogos aqui, o que tenha mais tendência de gols, na minha opinião, seja esse. Tá? Mas vamos ver se vai se confirmar na hora do jogo. Tomara que as odds dos overs estejam altas igual os outros jogos da Libertadores, porque essa Libertadores tem sido jogos bastante abertos com cotações muito altas, tá? Guarani e Tigre não é um jogo que talvez eu vá acompanhar, né? Mas de novo temos a mesma situação que eu tinha comentado
das partidas dos times parados, né? O Tigre, time argentino, o último jogo foi dia 15 de março. O Guarani, em plena atividade, o último jogo foi dia 12 de setembro. Então, obviamente, o Tigre já era um time fraco no grupo do Palmeiras, já tinha apresentado um futebol muito ruim contra todos os times que enfrentou, mas tendo essa questão de não estar jogando, eu acho que aqui sim temos um favoritismo também muito grande para o Guarani. Então, olha que diferença, né? No jogo do Defensa, o Defensa é que está um tempão sem jogar e a odd está 1,57. No jogo do Guarani é o contrário. O Guarani está jogando em plena atividade e o Tigre não está jogando. Então aqui talvez a gente tenha uma excelente oportunidade de buscar um back Guarani no primeiro tempo. Mas, de novo, não passo entrada aqui, eu passo visão. Tomara que se confie, tá? Barcelona contra Atlético, o Júnior Barranquilla, né? No grupo do Flamengo, ambos com 0 pontos, precisam da vitória, precisam ir para cima. Outro jogo com uma possível tendência de gols aqui também. Os dois times, se eu não me engano, não, mentira, não estão os dois times em atividade. O Barcelona está jogando e o Atlético, o Júnior Barranquilla, ele fez 2 jogos só pela Supercopa, se eu não me engano, foi até campeão nessas últimas semanas, mas estava parado também desde março. Então foram 2 jogos oficiais só. Então acredito que o favoritismo é sim aqui do Barcelona. Beleza? De Copa do Brasil, que eu pretendo acompanhar é esse jogo aqui do Vasco e Botafogo, mais um clássico carioca agora na Copa do Brasil. O último jogo disseram que foi excepcional, não consegui acompanhar, me arrependo bastante de não ter conseguido acompanhar o último Botafogo e Vasco pelo Brasileirão, que foi um jogaço. Parece que teve muita oportunidade de gol, parece que foi um jogo com padrão europeu para gols, muita correria. Tomara que seja assim aqui na Copa do Brasil, tomara. Tá? Vou ficar torcendo, vou assistir esse jogo desde o começo. Acho essa odd do Botafogo um pouco baixa, mas aí eu tenho que ver a questão de elenco, né? Se o Vasco vai colocar os titulares em campo ou não. Se colocar os titulares em campo, se todo mundo entrar com titular, eu acho que essa odd do Botafogo está um pouco baixa. Tá? Tem que só ver a escalação. Se o Vasco vai colocar. Aqui eu estou falando para vocês sem ter visto a escalação. Eu não sou vascaíno, eu não sei como é que o time vai vir. Né? Quem é vascaíno já sabe mais ou menos, já acompanha mais ou menos o time. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada no Twitter para ver possíveis escalações. Para dar uma olhada, qualquer coisa eu aviso para vocês lá no Telegram. Meu canal do Telegram está aqui embaixo. Tá? De cara, olhando para essa odd do Botafogo, acho errado. Acho essa odd um pouco baixa. Mas ainda não vi o elenco. Beleza? O que eu fico de olho aqui? O Botafogo, quando joga contra times como o Galo, como o Flamengo, times que atacam demais o Botafogo se recua e joga no contra-ataque. O Botafogo, quando joga contra o Vasco, por exemplo, ele vai tentar propor jogo também, ou seja, vai ficar um jogo muito mais franco. E é por isso que a gente tem muito mais oportunidade para gols. Tá? Então, venha para esse jogo para tentar buscar oportunidade para gols e venha para esse jogo para buscar as bolas aéreas também do Botafogo, que são muito boas. Não descarta a possibilidade de trabalhar no match odds em leia para a equipe em campo aqui. Por quê? Porque quase todo clássico carioca a gente tem momentos de superioridade. Né? 15, 20 minutos de uma equipe, depois inverte a posição. Geralmente. A não ser que seja um jogo realmente muito corrido. Fechou? Então é isso. Meu principal foco no dia de hoje, vou repassar aqui para vocês. Primeiro, é esse jogo aí do Botafogo. Tá? Segundo, quero muito ver esse jogo do Defensa com o Delfim, para ver se vai rolar um back no primeiro tempo aqui no Defensa. Ok? Quero muito ver esse jogo do Guarani com o Tigre, para ver se vai rolar um back nesse primeiro tempo aqui para o Tigre. Quero quero espiar esse jogo do São Paulo com o River, para ver se eu vou ter leitura para trabalhar alguma coisa no Leia Pior Equipe em Campo. E, logicamente, quero acompanhar esse jogaço aqui do Del Valle com o Flamengo. Tomara que eu não esteja com tanto sono assim, porque fazer Libertadores tarde assim para mim é foda. Valeu, rapaziada. Se você assistiu até aqui esse vídeo, das duas uma, ou você vai me xingar porque você não gostou do vídeo, ou você vai dar um like no vídeo, se inscrever no canal, dá uma olhada na descrição aqui que tem o meu curso gratuito para você aprender mais sobre treino esportivo. Várias pessoas mandando comentário aqui embaixo perguntando um monte de coisa básica. Cara, tem tudo ali. Só não estuda quem tem preguiça. Beleza? Então é isso. E muito obrigado pelos 30 mil seguidores, né? Sei lá se dá para chamar de seguidores, chamando muito mais de amigos no Telegram, me acompanhando diariamente. Cara, eu nunca fiz nenhum anúncio
desse meu Telegram. E eu sei de várias pessoas que fazem anúncios de Telegram para crescer a comunidade do Telegram. Não vejo nada contra isso, mas eu não faço. Eu não quero pessoas no meu canal do Telegram porque eu não vendo nada. Não preciso trazer pessoas de fora. Então quem está me acompanhando ali está me acompanhando porque gosta do meu trabalho ou porque quer me acompanhar. Então, cara, muito obrigado. 30 mil pessoas é muita gente. Valeu? Tamo junto. Um abraço.